O Eduardo Bolsonaro admitiu ontem que se nada der certo nos planos do Trump de minar com a nossa economia, ele mesmo assim se sentirá vingado com o cenário de terra arrasada. Ou seja, ele está apostando no fracasso da nossa economia, numa crise econômica causada por sanções unilaterais dos Estados Unidos, apenas para livrar o pai dele. E mesmo que não consiga livrar o pai dele da cadeia, ele se sentirá vingado ao ver empresas fecharem e pessoas ficarem desempregadas. Aquele lema de Deus acima de tudo, ele realmente nunca existiu, porque a verdade é família Bolsonaro acima de tudo e de todos. E aqui eu queria abrir um parênteses apenas para criticar a CNN, porque a CNN tem se tornado porta-voz do golpismo bolsonarista. Eles deixam o Bolsonaro, o Eduardo, o Paulo Figueiredo falar os maiores absurdos, falar contra a nossa soberania, contra o Brasil, e simplesmente ficam calados, com cara de paisagem, sem retrucar, sem replicar, sem criticar, sem expor as inverdades que eles falam. Que papel ridículo a CNN está se prestando. Lembrando que a CNN aqui no Brasil é uma franquia administrada por um brasileiro, tá? Não é americano que manda na CNN do Brasil, não. É um brasileiro. O Eduardo Bolsonaro, ele celebrou a suspensão do visto do Alexandre de Moraes e de alguns ministros da Suprema Corte e disse que tem muito mais por vir pela frente. E ele está tentando convencer o Trump a impor um bloqueio tecnológico no Brasil. Ou seja, tirar do Brasil e todo o território nacional o acesso às imagens de satélite e ao GPS, que todos eles são americanos. Se o Trump fizer isso, gente, a gente não vai mais ter como monitorar a região amazônica, o desmatamento. As pessoas que trabalham com o aplicativo, com o uso do GPS, ficarão impossibilitadas. Acredito eu, que sou leigo nesse assunto, que as navegações e aviações brasileiras ficarão impossíveis de transitar por conta do bloqueio do GPS. Enfim, eles estão apostando no tudo ou nada, e a conversa nos bastidores que o Trump vai impor a partir de segunda a taxa não mais de 50%, mas agora de 100%, e que a OTAN, que é uma serviçal dos Estados Unidos, vai sancionar o Brasil por conta que o Brasil compra produtos da Rússia. Lembrando, a OTAN é uma organização de guerra, né? Eles não têm legalmente poderes para impor sanções econômicas. Mas como nós estamos vivendo no mundo um regime de exceção, onde o ditador dos Estados Unidos manda e desmanda no mundo todo, infelizmente tudo é possível. E uma das possíveis prejudicadas com essas sanções aos vistos dos ministros do STF é a advogada, filha do ministro Barroso, que mora nos Estados Unidos e que estuda lá. Poderá ser deportada. E os bolsonaristas estão vibrando, comemorando isso nas redes sociais. O Flávio Dino disse que essa ação do Trump, que ele classificou como sequestro da economia de uma nação, é inédito na história dos países. E é verdadeiramente absurdo esse tipo de ação, de atitude de coação e ameaça no século que a gente está vivendo. E tem mais, e tem gente ganhando dinheiro com essas ações dos Estados Unidos. Foi constatado, minha gente, que alguém comprou, horas antes do Trump impor a taxa de 50% semana passada, uma quantidade absurda de dólares, e que depois vendeu aproximadamente a mesma quantidade, que em 3 horas ele lucrou absurdo de dinheiro. Enquanto isso, o ditador Donald Trump gastou 100 mil dólares para poder incinerar, queimar alimentos comprados pela gestão Biden, que poderiam muito bem ir para Gaza, para um povo que está morrendo de fome. E a popularidade do Trump não para de cair. Quase todo final de semana tem manifestação lá nos Estados Unidos. E veja só, a curva para baixo na aprovação do Trump, que tem diminuído cada vez mais, e a curva para cima na reprovação do Trump entre os eleitores lá nos Estados Unidos.